Oi pessoal, estamos de volta com a disciplina Administração da Produção e nessa nossa última videoaula vamos falar de temas muito importantes como estratégias da produção, processos produtivos e sistema de administração da produção. Vamos lá? Estratégia de operações ou estratégia da produção configura-se como um padrão de decisões e ações estratégicas que define o papel, os objetivos e as atividades da produção. Contribui para a empresa obter vantagem competitiva em mercado específico. A estratégia de operações possui 4 perspectivas. Perspectiva top-down, que é a de cima para baixo. Perspectiva bottom-up, que é a de baixo para cima. Perspectiva dos requisitos do mercado e perspectiva dos recursos de produção. Vamos ver cada uma delas. Perspectiva top-down, que é a de cima para baixo, é o que as empresas desejam que as operações façam. A estratégia da produção é um reflexo do que o grupo ou o negócio todo deseja fazer. Perspectiva bottom-up, que é de baixo para cima, é o que a experiência sugere que as operações devam fazer. A estratégia da produção é uma atividade em que as melhorias da produção cumulativamente constroem a estratégia. Perspectiva dos requisitos do mercado, o que o posicionamento do mercado requer que as operações façam. Ou seja, a estratégia da produção envolve traduzir os requisitos do mercado em decisões da produção. Por último, temos a perspectiva dos recursos da produção, ou seja, o que os recursos de operações podem fazer. A estratégia da produção envolve explorar as capacidades dos recursos da produção em mercados eleitos. Com relação aos procedimentos para formular a estratégia, existem muitos quadros de referência que foram desenvolvidos para auxiliar nesse processo. Mas os 2 procedimentos mais conhecidos são metodologia Hill e procedimento Platts-Gregory. A metodologia Hill é baseada na perspectiva top-down e é composta por 5 passos. Compreender os objetivos corporativos a longo prazo, de maneira que eventual estratégia de produção possa ser vista em termos de contribuição para seus objetivos. Entender como a estratégia de marketing da organização tem sido desenvolvida para atingir os objetivos corporativos, identificando os mercados de produtos e serviços a que a estratégia de produção deve satisfazer, bem como identificar as características desses produtos e serviços, como extensão, mix e volume, que a produção será solicitada a fornecer. Traduzir a estratégia de marketing em fatores competitivos, avaliando como diferentes produtos irão se qualificar em seus respectivos mercados e como serão ganhadores de pedidos em relação aos competidores. A tarefa da estratégia de produção é fornecer melhor que as funções de produção de seus competidores, os critérios que permitam que os produtos ganhem pedidos no mercado, chamados de fatores competitivos. Escolher o processo através da análise de volume e variedade, estabelecendo o processo mais apropriado para produzir esses produtos. Tem como objetivo definir um conjunto de características estruturais da produção que sejam consistentes entre si e apropriadas à maneira que a empresa deseja competir. Ou seja, a produção deve escolher dentre um número de alternativas qual processo utilizará para produzir seus produtos. Analisar as características infraestruturais para providenciar a infraestrutura necessária para suportar a produção desses produtos. Consiste em características não processuais dentro da produção. Abrange os procedimentos, sistemas, controle, estruturação do trabalho, estrutura organizacional e outros que são envolvidos em aspectos não processuais da produção. Já o procedimento Platts-Gregory baseia-se em identificar lacunas entre o que o mercado quer e como a operação da empresa está atendendo a esses requisitos. Faz uma comparação entre o que o mercado deseja e como a operação produtiva desempenha. É composto por 3 etapas. A primeira é desenvolver um entendimento da posição de mercado da organização. Isto é feito avaliando-se as oportunidades e ameaças dentro do ambiente competitivo.
Também procure identificar os fatores exigidos pelo mercado, características, qualidade, entrega, flexibilidade e preço, e compará-los com o nível de desempenho atingido, como a produção está desempenhando os fatores para satisfazer a esse mercado. Na etapa seguinte, temos a análise da capacidade e da produção existente. Tem como objetivo, nessa fase, avaliar as capacidades da produção, as instalações, capacidade, amplitude de processo, recursos humanos, qualidade, políticas de controle, fornecedores e novos produtos. Seu propósito é identificar a prática corrente da produção e avaliar a extensão pela qual essa prática ajuda a atingir o tipo de desempenho que foi indicado como sendo importante no passo anterior. A terceira etapa trata do desenvolvimento de novas estratégias de produção. Envolve a reavaliação das várias opções que estão disponíveis para a organização e a seleção daquelas que melhor satisfazem os critérios identificados nos 2 passos anteriores. Passaremos em seguida a analisar os tipos de processos produtivos, que variam de acordo com as características de volume e variedade. Isso é importante, pois cada tipo de processo implica em uma forma diferente de organizar as atividades das operações. Com relação às operações de manufatura, temos processos de produção de projeto, onde cada projeto é um produto único, não havendo a rigor um fluxo do produto. Tem-se apenas uma sequência de tarefas ao longo do tempo, geralmente de longa duração, com pouca ou nenhuma repetitividade. É o caso dos grandes projetos, como a construção de um navio, construção civil ou a produção de filmes. Processos de jobbing são processos com as características da produção de projetos, mas têm uma dimensão menor e um tempo mais curto de execução, sendo realizadas junto com outros tantos produtos. Exemplos: alguns técnicos especializados que trabalham por encomenda, como marceneiros, alfaiates e tantos outros. Processos de produção em lotes ou bateladas, também conhecida como produção intermitente. Nesse processo, a produção é feita em lotes. Cada lote do produto vai sofrendo operações em cada seção específica da produção. Ao término da operação realizada no lote daquele produto, todo o lote passa para a próxima seção e, imediatamente, lotes de outros produtos tomam seu lugar nas máquinas que ficaram vazias e, assim, sucessivamente até sair o lote acabado de cada produto. Nesse tipo de produção, o mesmo produto só voltará a ser feito depois de algum tempo, caracterizando assim uma produção intermitente de cada um dos produtos. Quando os clientes apresentam seus próprios projetos dos produtos, temos a chamada produção intermitente por encomenda. Os exemplos são móveis, peças de vestuário e ferramentas. Processos de produção em massa apresenta as mesmas características do nosso próximo processo, que é o processo de produção contínua. Com a diferença de que nesse modelo, o em massa, mesmo apresentando uma baixa variedade de produtos, essa variedade é um pouco maior do que a do contínuo. Os exemplos são automóveis, fogões, geladeiras. Já nos processos de produção contínua, apresenta uma sequência linear para se fazer o produto ou serviço. Os produtos são bastante padronizados e fluem de um posto de trabalho a outro numa sequência prevista. Caracteriza-se pelo alto volume e quase nenhuma variedade de produtos. São também conhecidos como produção em linha. Exemplo, indústria química, aço, papel, cimento. Agora, com relação aos serviços, classificamos as operações em serviços profissionais, que apresentam baixo volume e alta variedade. São definidos como organização de alto contato, onde os clientes despendem tempo considerável no processo de serviço. Os exemplos são consultores, advogados, arquitetos, cirurgiões. As lojas de serviço apresentam médio volume e média variedade. O serviço é proporcionado através de combinações de atividades dos escritórios da linha de frente e da retaguarda. Os exemplos são shopping centers, bancos, lojas, hotéis e vários outros. Por último, temos serviços de massa, que apresentam alto volume e média variedade. Envolvem empresas com muitas transações de clientes, porém com tempo de contato limitado. Os funcionários cumprem procedimentos pré-estabelecidos pela empresa, com pouca autonomia de decisão.
Por exemplo, supermercados, aeroportos, serviços de telecomunicações e atendimento em serviços públicos. A correlação entre os diferentes tipos de processos e suas respectivas necessidades de volume e variedade é representada pela matriz produto-processo. Segundo a ideia da matriz, essa correlação é ilustrada pela diagonal de alinhamento. Processos que têm alinhamento entre sua vocação e as características de volume e variedade produzida estão colocados sobre essa diagonal. Fora dessa diagonal, trata-se de impossibilidade ou inviabilidade. Imagine, por exemplo, um processo totalmente dedicado em fluxo contínuo, que é caracterizado pelo alto volume e quase nenhuma variedade de produtos, tentando operar um processo sobre encomenda, ou seja, com pequeno volume e grande variedade. Nesse caso, temos uma impossibilidade ou inviabilidade do processo. Em nosso próximo tema, antes de definirmos o que é sistema de administração da produção, vamos tratar de um assunto de grande importância para o planejamento da produção das empresas. Dois modelos distintos que determinam diversos aspectos em uma organização. O primeiro é a produção empurrada, que é uma forma de trabalho em que a produção é baseada numa demanda estimada. Ela se relaciona com a produção em massa, onde os produtos são feitos em grandes lotes sem frequência determinada. A ordem é produzir o máximo possível, não levando em consideração a real necessidade do cliente. Na prática, com esse tipo de produção, movimenta-se grandes lotes de produtos para o processo seguinte, sem um planejamento prévio, de forma que muitas vezes gera estoque tanto dentro como fora da fábrica. Ou seja, estoques de produtos semi-acabados e de produtos acabados. Nesse modelo, a empresa passa a trabalhar constantemente com propagandas, não com o objetivo de fortificar a marca, mas de vender obrigatoriamente o produto para que se consiga dinheiro em caixa, a fim de fabricar cada vez mais. O problema desse modelo de trabalho é que a demanda é variável, ou seja, os clientes podem mudar de opinião e buscar novos produtos. Dessa forma, as chances de acertar o que eles querem e exatamente na quantidade que eles querem são mínimas, fazendo com que a empresa perca dinheiro, pois está investindo em produtos que estão parados na fábrica. Um bom exemplo de produção empurrada é um restaurante self-service, que trabalha com uma quantidade de alimentos estabelecida de acordo com o número estimativo de clientes. O segundo modelo é o sistema puxado. Nesse tipo de sistema, faz o que é necessário quando necessário, ou seja, reduz ao máximo o estoque, produzindo apenas aquilo que o cliente comprou. Esse método faz parte de um dos pilares do sistema Toyota de produção. É uma das mudanças mais difíceis de implementar em uma fábrica, pois para que funcione, todo o sistema deve estar preparado a fim de que o processo flua sem interrupções. Nesse modelo, a demanda gerada pelo cliente é o start da produção, ou seja, a operação final do processo percebe a quantidade de produtos vendidos aos clientes e as produz para repor o consumo gerado. Dessa forma, cada processo produtivo puxa as peças fabricadas no processo anterior. Um ótimo exemplo é um carrinho de cachorro-quente. O produto só é produzido a partir do aparecimento do cliente, por mais que a matéria-prima já esteja pronta. Entendidos esses dois modelos de produção, falaremos agora sobre sistemas de administração da produção, que são responsáveis pela gestão dos processos produtivos através de técnicas e lógicas que são utilizadas para atender às necessidades do processo de produção para melhorar seu desempenho. Os sistemas de administração da produção referem-se ao modo como a organização produz seus bens e serviços. SAPs, como são conhecidos, são esses sistemas de informação que dão apoio ao processo de tomada de decisões em nível tático e operacional, provendo informações que suportam o gerenciamento eficaz do fluxo de materiais, da utilização da mão de obra e dos equipamentos, da coordenação das atividades internas com as atividades dos fornecedores e distribuidores e da comunicação com os clientes no que se refere às suas necessidades operacionais. Eles têm o objetivo básico de planejar e controlar o processo de manufatura em todos seus níveis, incluindo materiais, equipamentos, pessoas, fornecedores e distribuidores.
Através dos SAPs é que a organização garante que suas decisões operacionais sobre o que, quando, quanto e com que produzir e comprar estejam adequadas às suas necessidades estratégicas, que por sua vez são ditadas por seus objetivos e pelo seu mercado. O primeiro sistema de administração da produção que veremos é o Just-in-Time, que além de ser um método para o planejamento e controle das operações, é também uma filosofia. O Just-in-Time significa produzir bens e serviços exatamente no momento em que são necessários, ou seja, não antes, para que não formem estoques, e nem depois, para que os clientes não tenham que esperar. Portanto, estamos falando aqui de produção puxada. Além disso, visa qualidade, eficiência e eliminação de desperdícios. Ele possibilita a produção eficaz em termos de custo, assim como o fornecimento apenas da quantidade correta, no momento e locais corretos, utilizando o mínimo de instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos. O sistema de programação e controle de produção no Just-in-Time está baseado no uso de cartões para a transmissão de informações entre os centros produtivos. Esse sistema é denominado de sistema Kanban e segue a lógica de puxar a produção, produzindo somente a quantidade necessária e no momento necessário, de modo a atender a demanda dos centros consumidores. Por fim, temos o Optimized Production Technology, ou OPT, sistema desenvolvido com a finalidade de auxiliar no planejamento, levando em consideração as restrições de capacidade. De acordo com esse sistema, toda organização tem pelo menos uma restrição, também conhecida como gargalo, que limita a performance do sistema. A OPT é uma técnica computadorizada que auxilia a programação de sistemas produtivos ao ritmo ditado pelos recursos mais fortemente carregados. Se a taxa de atividade em qualquer parte do sistema exceder a do gargalo, alguns itens estarão sendo produzidos sem que possam ser utilizados. Já se a taxa de trabalho cai abaixo do ritmo do gargalo, todo o sistema é subutilizado. Na prática, o funcionamento do OPT funciona da seguinte forma. Primeiro, se analisa os recursos utilizados na produção: matéria-prima, subprodutos, equipamentos, mão de obra. Posteriormente, tem que se identificar os gargalos, analisando a capacidade de produção, a demanda e até mesmo as restrições impostas pela própria empresa. Por último, programa-se as atividades de modo a conseguir uma maximização do fluxo. Deve-se programar uma produção máxima para os gargalos de acordo com as necessidades existentes. Bem, terminados os sistemas de administração da produção, terminamos nosso conteúdo da disciplina Administração da Produção do curso técnico em Administração do IFTM. Espero que possamos nos encontrar em breve. Um abraço a todos.